Hoje, na oração da manhã, foi citado a vida de Jó. E Jó é uma das personagens que me intriga bastante na Bíblia, pelo sofrimento que ele passou. E o sofrimento que ele passou não era porque ele foi um homem mau, pelo contrário. No livro de Jó, já começa assim, fala, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Ou seja, ele era um homem que até se desviava do mal. Ele temia Deus, ele era justo, ele era reto. Já no versículo 5 fala assim: Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número. Então ele fala aqui, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Ou seja, ele oferecia sacrifícios pela vida dos filhos dele, porque ele achava que talvez os filhos dele tivessem feito algo, blasfemado contra Deus. Então ele queria poupar a vida dos filhos dele. E olha que interessante, fala que Jó ele era um homem muito rico, ele era aparentemente feliz, ele tinha filhos, ele era próspero, todos ali conheciam ele na cidade, só que de repente veio algo terrível sobre a vida dele. Então todos os filhos dele morreram, os filhos morreram, ele perdeu todos os bens, perdeu a esposa e ainda veio uma doença terrível sobre a vida dele. Diante desse infortúnio, né, que eu não quero usar uma palavra feia, que veio sobre a vida de Jó, e poderia ter falado assim, Deus é ingrato. Eu fui um homem justo, eu fui um homem bom, temente a Deus, eu ofereci sacrifícios continuamente e Deus não me aceitou. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter falado assim, não, agora eu vou me desviar, que antes ele se desviava do mal. Agora ele poderia falar, eu vou me desviar de fazer o bem. Mas a Bíblia não fala sobre isso, né? Fala que ele se manteve ali firme. Claro que ele teve várias indagações, né? Ele vai diante de Deus e começam os questionamentos. O livro de Jó, ele é bem complexo. Conta toda a história dele, todo o sofrimento dele. E dentro desse sofrimento, a Bíblia cita 3 amigos de Jó, que vieram importuná-los. Eu vou colocar assim. E estes 3 amigos de Jó começaram a importuná-lo, né? Falando, talvez você tenha feito isso, talvez você tenha feito aquilo. E ficaram ali enchendo as paciências de Jó, enquanto Jó estava por esse sofrimento terrível. Só que fala que Jó, aonde eu quero pegar aqui, que é o início, como ele era um homem bom, reto, o sofrimento e o final, já indo no final. O final fala assim que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha tido antes. Esse é o ponto que eu quero pegar. Muitas vezes a gente passa por situações terríveis na nossa vida. A gente passa por miséria, por doenças, por angústias, né? E a gente pede para Deus, Senhor, me restaura minha vida, restaura minha sorte. E a gente pede para Deus, né, restaura minha sorte, muda minha história. Só que a Bíblia aqui deixou bem claro, e eu acho que é um exemplo que a gente precisa de seguir. Que fala assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Fala, restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Aqui, os amigos de Jó, eles não fizeram um papel de amigo. Eles fizeram mais um papel de inimigo. Porque eles atacaram a Jó. Fala que Deus restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, ou seja, praticamente orou pelos seus inimigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Olha que interessante. E fala assim, ó, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E aí começa a falar sobre tudo o que ele teve a mais do que ele tinha antes disso tudo acontecer. A lição que eu tiro aqui é que, independente, né, se eu sou ou se nós somos uma pessoa boa, justa, honesta, nós não estamos livres de passar pelos infortúnios da vida. Então essa é a primeira lição. Nós não estamos livres
de passar por doença, de passar necessidade. A segunda lição é que os seus amigos ou os nossos amigos, eles nem sempre vão fazer o papel de amigo. Pode ser que no pior momento da sua vida venham pessoas que vai fazer o papel de inimigo. Que essa é a segunda lição. E a terceira lição é que Deus pode nos restaurar completamente e nos conceder o dobro do que a gente já teve quando a gente passa a orar pelos nossos semelhantes, ou seja, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Deus pode restaurar a nossa sorte quando nós passamos a orar pelos nossos semelhantes. Então eu te animo, principalmente essa última lição, né? Das 3 lições que eu tirei sobre a vida de Jó, eu te animo a você praticar a última lição, principalmente, que é orar pela vida dos seus semelhantes. Ore pela sua família, pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Orar pela família e orar pelos amigos é muito fácil. Não é tão fácil assim, mas é mais fácil. Agora, orar pelos inimigos e orar pela aquelas pessoas que nos machucaram, isso é muito difícil, mas é libertador. Deus pode curar a sua alma, tirar a amargura do seu coração quando você passa a orar por aqueles que te feriram e pode restaurar toda a tua sorte quando você fizer isso.